Este é mais um programa Escola de Paz e que nós vamos falar outra vez sobre violência contra a criança. Doutor Edson. Hoje temos aqui a professora Ana Lúcia Ferreira, que é professora de pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é presidente do Comitê de Segurança da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença. E para começar, doutora Ana Lúcia, em relação à questão dos laços afetivos da família, o que é importante nisso como prevenção da violência? O mais importante é que a criança e a família tenham esses vínculos bem fortalecidos, né? Porque, na medida em que esses vínculos são fortes, a criança e a família têm confiança um no outro, né? E conseguem desenvolver uma relação positiva em todos os aspectos, né? Porque a criança, para ela se desenvolver, ela precisa ser estimulada. Precisa ser estimulada da forma correta, da forma positiva e não da forma punitiva. Então, sempre que a gente vê que os familiares e a criança têm laços positivos, né, de vínculos não só fortes, porque às vezes os vínculos são fortes, mas são fortemente negativos, né? E isso prejudica muito a criança. Então, é importante que esses laços sejam positivos para direcionar para um melhor desenvolvimento da criança sem necessidade de punição, de a criança assim, saber que pode confiar na família se ela estiver passando por alguma dificuldade. Isso é super importante na questão da violência, porque embora a maioria das formas de violência seja intrafamiliar, nem sempre é com aqueles familiares diretos que estão ali com a criança. Muitas vezes acontece com familiares que estão mais distantes. E então é importante que ela confie naquele familiar que cuida diretamente dela, né? Que ela tenha esses vínculos fortalecidos para que ela abra um diálogo e ela possa confiar e não ficar submetida à violência por períodos longos, né? A gente vê que algumas crianças, como não confiam em ninguém, não tem aquele adulto que é protetor para ela no seio da família, ela acaba passando por situações difíceis durante um período mais prolongado. As crianças que têm aquela pessoa a quem confiar, né, o adulto que ela confia na família, ela geralmente conta rápido quando ela está submetida a alguma situação de violência. Qual é a agressão mais comum dentro da família? A agressão mais comum dentro da família é a negligência no mundo inteiro. Ela é assim a mais notificada, né? Mas nos serviços de saúde, o que a gente mais vê é a violência física e a violência sexual. Muitas vezes a negligência ela não é considerada como uma forma de violência, então ela passa desapercebida, assim como a violência psicológica. Muitas vezes é vista como uma forma positiva de cuidar da criança, né? Superproteção, isolamento da criança. Você pode dar exemplo de negligência? Situações de negligência. Então, situações de negligência. Tem várias formas de negligência. Tem, por exemplo, negligência de supervisão da criança. Você deixar a criança brincar, ir para a escola, sair sem supervisão. A criança, lógico, quando ela nasce, tem que ter supervisão total. À medida em que ela cresce e se desenvolve, ela vai adquirindo autonomia e a família tem que saber soltar, né? Então, nem sempre a família sabe. Às vezes a família acha que uma criança de 5 anos está pronta para estar no mundo, né? Ela pode ficar sozinha porque ela já tem 5 anos. Então ela já pode ir sozinha à escola porque ela já tem 5 anos, à igreja, né? Não precisa mais da supervisão. Esse é um tipo de negligência. Outro tipo, negligência de tratamento também, né? Não levar a criança para vacinar. Se a criança tem uma doença crônica, não dar a medicação correta, não levar o médico quando precisa. Então, é uma outra forma de negligência. Tem negligência de cuidados de higiene, né? Crianças que não são bem cuidadas na sua higiene, de vestimenta. Às vezes a gente vê a mãe com o casaco toda, né, aquecida, está um dia de frio e a criança está solta, né? A gente percebe, às vezes até na postura de uma mãe carregar uma criança, de brincar num parquinho, né? A maneira como coloca no colo assim largado e não no aconchego, né? São formas de negligência. E tem uma negligência que a gente às vezes não percebe muito, que é a negligência afetiva, né? É aquela pessoa que dá tudo, mas não dá afeto, né? Então faz isso tudo sem ter o que o professor Edson acabou de falar, que é a afetividade, que é o vínculo, né? Então a gente vê pessoas muito distantes, mas que provêm a criança de tudo que ela precisa, né? Não falta nada.
mas falta justamente o que talvez a criança mais precise. Eu acho importantíssimo o fortalecimento disso, que isso é violência. Negligência é violência. Isso em qualquer nível familiar, né? Essa questão, por exemplo, quando você fala do tratamento, eu acho que tem que fortalecer isso, porque se a criança tem direito a um tratamento, a família acha que deixar uma vacina ficar atrasada há muito tempo, às vezes a família tem dificuldade de gerenciar isso, mas muitas vezes pessoas que têm condições negligenciam isso, e isso é uma forma de violência. Eu acho que é importante esse fortalecimento. Agora, é importante a gente ressaltar também que, assim, para caracterizar, se configurar como negligência, tem que ser uma coisa crônica e repetida. Então, não é porque deixou a criança cair uma vez, não é porque faltou uma vacina só, porque isso na vida de todo mundo você tem períodos conturbados e que você, né, se distraiu um dia, a criança caiu, a mãe é negligente, não é bem assim, né? Não culpabilizar em excesso, né? Não culpabilizar em excesso, né? A gente tem que ver as circunstâncias em que as coisas aconteceram. Então, na verdade, a gente precisa, quando vai avaliar uma situação de negligência, ver todo o contexto para saber o que está acontecendo. Às vezes tem famílias muito negligenciadas, as próprias famílias estão negligenciadas pelo Estado, não tem onde morar, não tem emprego, são usuários de droga, não tem a menor estrutura para estar dando uma estrutura para a criança, né? Então, se aquela criança está negligenciada, sim, a gente não vai dizer que ela não está, mas o que a gente vai fazer com isso? É totalmente diferente de quando, assim, os pais teriam as condições e não provém aquilo que a criança precisa, né? Então, quando a gente vai avaliar, né, a área da saúde, quando vai ver, mesmo o conselho tutelar, tem que fazer uma avaliação completa para saber que circunstâncias levaram àquela situação de negligência. A senhora concorda em que negligência de afeto é a mais grave? Eu não sei se é a mais grave, mas eu acho que ela talvez seja uma das mais difíceis de a gente resolver, né? Talvez nesse aspecto, acho que sim, porque é difícil você fazer alguém se envolver com o filho, né? Se ele não criou esses laços ainda na gestação, por exemplo, né? Que uma mãe, geralmente, ela, quando o neném está na barriga, ela já tem uma relação com aquela criança, né? É até diferente, muitas vezes, do pai, né? Tem pai que consegue fazer esse vínculo ainda com a criança dentro da barriga, tem pais que, depois do nascimento, é que vão fazer, né? Mas eu acho difícil a gente reverter, por isso que é importante, às vezes, assim, não só o pediatra, mas muitas vezes o obstetra, uma enfermeira que faz acompanhamento hoje em dia no programa de saúde da família, por exemplo, né? Que está participando ali do pré-natal, já identificar como aquela mulher está vendo aquela criança, como ela está recebendo aquele bebê, em que condições ele vai nascer na questão afetiva, né? Porque depois é difícil a gente reverter, né? Então, a gente já pode ir trabalhando para ver o que essa mulher vai precisar, de uma atenção melhor, de um cuidado maior, de alguém mais próximo dela, né? Para poder ver se vai criando esse vínculo, conversando com ela. Eu acho que eu não sei responder o que é pior, o que é melhor. Porque dependendo, assim, se você deixar um bebê, se você tem todo o vínculo com um bebê, por exemplo, que é 100% dependente da mãe, um bebê de 2, 3 meses, mas digamos que a mãe é uma usuária de crack, e ela adora aquela criança, ela tem vínculo, mas se ela não der o cuidado, vai ser gravíssimo. Ela tem o vínculo, entendeu? Mas aquela criança ainda depende muito dela. Então, dependendo do que a criança demande, algumas formas de negligência podem ter consequências mais graves do que a consequência afetiva. Até porque tem uma outra coisa, assim, a criança tem o vínculo com a mãe, com o pai, mas às vezes você tem um adulto substituto na família e que possa dar esse afeto que a criança precisa. Então, muitas vezes, a gente está sempre pensando na família tradicional, né? Pai, mãe e criança. Então, é muito comum a gente atender famílias que têm uma estrutura totalmente diferente e que a criança está evoluindo bem na vida dela. Apesar dela ter aquele pai e aquela mãe que são ausentes, usam droga, não aparecem em casa, ter mas uma tem boa avó. Uma avó como figura substituta, às vezes um vizinho, às vezes o pai ou a mãe de um amiguinho, né? São, assim, essas substituições de afeto, né? Que a criança continua sabendo que ela tem o pai, que ela tem a mãe, mas ela vai buscar aquele afeto e ela consegue em outra pessoa, né? Então, são figuras de apego, que a gente chama, né? Que o psicólogo chama, de figuras de apego, que essa criança vai ter em outro lugar sem ser o pai e a mãe. Então, geralmente, quando essa criança tem essa substituição, ela consegue se desenvolver. Não que o pai e a mãe não façam falta, né? São essenciais, mas assim, às vezes a consequência para a criança não é tão grave porque ela consegue substituir isso de alguma maneira. Bem, você falou em relação aos conselhos tutelares, né?
Como é que você vê o funcionamento dos conselhos tutelares? Tem melhorado muito, está muito deficiente ainda? Esse é um ponto que a gente precisa, porque as autoridades estão aí, a gente está num grande município, num grande estado. Como é que você vê a questão dos conselhos tutelares? Eu vejo que assim, o resultado prático é bem aquém das necessidades das famílias e dos profissionais da saúde e da educação, né? Mas quando a gente visita um conselho tutelar e a gente vê as condições que eles trabalham, o número de casos que ele tem, que cada conselheiro tem para dar conta deles, né? Então a gente fica até assim pensando em como eles conseguem dar conta de alguns casos naquelas circunstâncias em que eles estão. Então eu acho que para a gente dizer assim que o conselho tutelar funciona mal, né? A gente teria que estar assim, demos todas as condições para o conselho. Né, eles têm tudo e aí sim não estão funcionando. Mas o que a gente vê é que não tem. Os conselhos, por exemplo, do Rio de Janeiro, eles não colocam dados, né, no sistema nacional que seria para eles colocarem os dados. Né? Existe um banco de dados que se coloca os dados dos conselhos tutelares. O Estado do Rio de Janeiro não coloca os dados. Dizem que é porque não tem o sistema, não tem as condições, entendeu? Então, é difícil para eles também. Muitas vezes não tem carro, não tem telefone, não tem carro para fazer visita domiciliar, não tem o telefone, não tem computador funcionando, né? Tirando o Rio Grande do Sul, há algum estado no Brasil em que o ECA funcione? Eu acho que o ECA funcionar é uma coisa muito ampla, porque o ECA abarca uma série de questões, né? Está muito para além da questão da violência, né? Então, eu acho bem difícil que o ECA, que é uma lei muito completa, né, assim, de proteção à criança, funcione plenamente em todos os lugares, né? Eu acho difícil, mas realmente eu não saberia dizer se tem algum estado que funciona satisfatoriamente, que a gente possa aplicar tudo que é recomendado pela lei, né? Não sei. A lei é maravilhosa, né? A prática que, aliás, tem muita coisa no país que é assim, né? Leis que pegam mais, se bem que do estatuto muita coisa caminhou, mas ainda falta essa própria questão do conselho tutelar, né? Então a gente precisa, no caso, falar mais com as autoridades, que as famílias também cobrem das autoridades, que dê infraestrutura para os trabalhadores dos conselhos tutelares trabalharem, porque na realidade, independente da competência ou não dos conselheiros, se você não dá infraestrutura, fica difícil o trabalho. E não dá para pensar que o município ou o estado, comparado ao resto da nossa federação ricos, que a gente ainda não tem estrutura razoável em relação aos conselhos tutelares. Precisamos efetivamente que os nossos telespectadores, as mães e tudo, todos nós cobremos das autoridades para que isso melhore. É uma questão de cidadania, né? Porque, na verdade, o Conselho Tutelar ele pode ser acionado por qualquer pessoa, não é por um profissional de saúde. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente que é a obrigação do profissional de saúde e de educação fazer a notificação. Eles são obrigados por lei, né? Mas, assim, qualquer cidadão pode procurar um conselho tutelar. O conselho tutelar é o órgão legal de proteção à criança. Chegamos a outro bom tema. Por que é que os médicos notificam tão pouco violência contra a criança? Aí eu vou fazer uma defesa, assim, não só os médicos, né? Todo mundo que deveria, todos os profissionais de saúde, qualquer profissional, não seriam só os médicos, né? Enfermeiros, psicólogos, todo mundo. E os professores de escola também teriam que notificar, né? E eu acho assim que notifica pouco tem vários fatores. Que as pessoas sabem pouco ainda sobre violência, né? O nosso país começou a tratar a violência como uma questão de saúde da década de 80 para cá. Então, na verdade, é muito recente se pensar que no mundo afora começou na década de 60, né? Então, era sempre aquela questão de polícia, criminal, né? E que começou a ver aí no Brasil a se conversar sobre isso, né? Então, as pessoas são mal formadas ainda nas suas graduações, quando estudam para serem médicos, para serem enfermeiros. Você tem muito pouco esclarecimento a respeito disso. Isso acho que é uma questão. A outra coisa que, assim, mesmo depois de formados, acho que a gente ainda precisa investir mais para que eles reconheçam que as crianças podem ser vítimas de violência. Falar dos sintomas, de como isso pode aparecer, porque as pessoas ficam pensando que as crianças vão aparecer muito machucadas, né? Ou que a violência sexual vai aparecer sob a forma de uma penetração vaginal e que a criança vai sangrar.
Mas a grande maioria dos casos de violência contra a criança não tem nenhuma marca física, nenhuma. Então, assim, não dá para ficar esperando que esses casos vão surgir nas grandes emergências, como crianças com fratura, com sinais de espancamento, não é assim. Então, o profissional de saúde tem que saber perceber que muitas vezes está nas entrelinhas da conversa com a mãe, do que a criança vai falar, né? E que ele tem que perceber que aquilo pode ser o motivo para ele entrar numa conversa. Então, essa questão da identificação do caso, acho que é um problema para a notificação. Um outro problema, eu acho que tem essa questão do conselho tutelar, né? Os profissionais, assim, fazer a notificação é um ato que as pessoas ainda têm um pouco de medo, né? Porque eu vou me envolver. Assim, você perguntou especificamente sobre médicos. O médico tem uma formação muito da parte biológica, né? Do corpo da criança, e menos dessa outra parte legal, das questões mais sociais. Então, fica um pouco de medo assim, vou notificar, e aí? Eu vou ser chamado, vou ter que depor, né? Vou ter que me envolver nessa situação. E também tem a questão do como é que vai ficar o meu vínculo com a família. Se eu fizer, as pessoas falam em denúncia, né? A gente não gosta desse termo, né? A gente usa notificação. Porque a gente não está denunciando alguém, a gente está notificando que tem uma criança sendo vítima de violência, né? Uma questão de proteção. E a notificação é o Conselho Tutelar, que é um órgão de proteção. Ele não é um órgão para punir pai e mãe, para tirar a criança da família, que no senso comum todo mundo pensa que uma notificação vai chegar aí, né? E a enorme maioria das vezes não é isso que acontece na prática. Até casos que seriam necessários que isso acontecesse, é difícil que aconteça. Porque a visão sempre é de que a criança está melhor quando ela está no seio da família dela, né? Então, assim, de um modo geral, tenta-se resolver as questões sem tirar a criança da família. Mas tem esse medo, quer dizer, o profissional tem medo de notificar e de perder o vínculo com a criança e não saber o que vai acontecer, né? Depois você notifica para conselhos tutelares, por exemplo, o Rio de Janeiro está com 11 conselhos tutelares, né? Então, cada conselho tutelar tem 5 conselheiros. Quando você faz uma notificação, você tem que fazer uma notificação para aquele conselho tutelar que é perto da casa da criança, não é o que é perto do local onde ela está sendo atendida. Porque entende-se que o conselheiro tutelar, responsável por fazer a proteção, irá na casa, que a família terá que ir ao conselho, então é mais fácil que seja perto da casa da criança. Com isso, quer dizer, numa unidade, por exemplo, onde eu trabalho, que é um hospital de referência, os médicos todos que estão lá, todos os pediatras, atendem crianças de municípios diferentes, de regiões do Rio de Janeiro diferentes. Então, a gente não trabalha com um conselho tutelar específico. A gente trabalha com vários conselhos tutelares, porque dependendo de onde a criança mora. Isso faz com que você tenha um pouco de insegurança, porque você não conhecendo os conselheiros, você não sabe muito o que pode acontecer lá na ponta quando chega a notificação. Pode acontecer de tudo, né? Então, eu acho que a questão da estratégia de saúde da família, que assim no Rio de Janeiro ainda está muito aquém do que é o necessário, né? A questão da cobertura está em torno de 30%, se não me engano, né? Mais ou menos isso. Por aí. Eu acho que a estratégia de saúde da família, quando você fixar um médico ali, uma equipe de saúde que vai atender aqueles pacientes daquela região, ele vai trabalhar com um conselho tutelar só. Porque é o conselho tutelar que está naquela região. Então, toda vez que eu vou conversar com médicos que são da saúde da família, eu digo, vão lá conhecer os conselheiros tutelares, vão até o conselho, apresentem-se, né? Passem a conhecer os conselheiros, discutam com eles os casos, que isso vai tirando um pouco aquele medo do profissional de saúde, de o que é o conselho tutelar, quem é o conselheiro tutelar, o que ele pode fazer, porque os profissionais podem discutir com os conselheiros o que você quer. Inclusive, quando você escreve na notificação, você pode dizer o que está te preocupando. Se me preocupa que o pai ainda esteja em casa, me preocupa porque eu não estou conseguindo ter acesso à mãe e eu gostaria de conversar com a mãe. Então, assim, o conselho pode fazer isso, né? Dar como medida, por exemplo, que uma mãe compareça a uma unidade de saúde, isso eles podem fazer. Isso vai nos ajudar e não está punindo a mãe, né? Você vê que essa questão da regionalização, quer dizer, cada equipe com uma área definida e número de famílias, também tem que ser acoplado à questão da escola. Você não acha que a escola também seria fundamental que tivesse, que às vezes fica parecendo, muitas vezes, que a escola está fora desse contexto, né? A escola é um grande parceiro do profissional de saúde, e eu acho que da família, porque o profissional de saúde vê a criança bem esporadicamente.
Os profissionais da escola veem a criança todos os dias. Então, assim, é muito comum que a gente, quando atende uma criança vítima de violência, entrar em contato quando é negligência. Quando a gente liga para a escola sabe tudo da família, né? É incrível. Eles, não, essa mãe vem aqui sempre, essa mãe tem dificuldade tal, ou essa criança é trazida sempre pelo irmão, a mãe nunca vem, a mãe é sempre uma pessoa doente. A escola sabe, porque a escola é regionalizada, né? A criança estuda, mesmo escola particular, geralmente você procura uma escola que esteja perto da casa da criança, no seu bairro, né? Então e a escola está com a criança todos os dias, né? De segunda a sexta-feira. Outra coisa que me preocupa, a senhora não acha que as crianças, de um modo geral, têm baixa imagem do ponto de vista de credibilidade para os adultos? Tem. É acreditar na palavra da criança, né? Isso. É verdade. Muitos adultos, mas eu acho, sabe que acho que às vezes é tão difícil para o adulto acreditar quando uma criança conta que está sendo vítima de violência, que o adulto prefere não acreditar. Não é nem que ele não dê credibilidade. Para ele é mais simples, até porque como a maioria das vezes essa agressão é feita por algum familiar, né? Então, se digamos que seja a mãe e ele vai contar isso para a avó, para aquela avó acreditar que a filha dela está fazendo isso com o neto é muito difícil. Então, ela prefere não enxergar. Então, é mais fácil para ela, não é porque ela não esteja querendo proteger a criança, não é porque ela seja cúmplice daquela mãe. Simplesmente ela não consegue. É comum também quando assim, um filho adolescente abusa sexualmente de uma criança menor. Os dois são filhos daquela mesma mãe. Aí a criança de 5 anos conta para a mãe que o irmão de 16 fez alguma coisa. A mãe prefere não acreditar, prefere achar que ela está mentindo, que está inventando, que viu aquilo em algum outro lugar, né? Não fala besteira, né? E aí a criança acaba não sendo protegida. E aí eu não sei se é tanto porque não acreditam na palavra da criança. Eu acho que muitas vezes o adulto tem a dificuldade. E isso acontece com um profissional também. Às vezes ele nega um pouco a situação para ele não ter que se envolver numa situação tão grave que ele não está preparado para se envolver, né? Então ele tenta de todas as maneiras evitar esse confronto, né, com a família e tudo, né? Por isso que precisa ter um bom preparo para poder assim, saber do que está acontecendo. Hoje de manhã eu atendi uma criança que tem 6 anos e ela foi abusada sexualmente pelo tio, irmão da mãe. Isso aconteceu há 1 ano atrás e a criança não contou para a mãe. Isso aconteceu 3 vezes na casa da própria mãe e a criança não contou. E a própria criança conseguiu parar o abuso, né? O que é difícil acontecer, né? Mas ela disse que foram 3 vezes, ela falou com ele que não queria mais, que estava machucando, estava doendo, não queria, e ele não fez mais. E a criança só veio contar para a mãe agora. Isso aconteceu em julho do ano passado, tem quase 1 ano, né? E assim, quando a criança contou para a mãe, né, e a gente dá assim, os parabéns para a mãe, porque ela acreditou. E foi uma família protetora, assim, tanto o avô, que é o pai do rapaz, né, quanto a mãe, as tias, todo mundo assim ficou a favor da menina. Conseguiram também assim isolar a criança dele até que sejam tomadas as medidas contra ele, mas conseguiram ir fazer exame de corpo de delito, conseguiram ir ao conselho tutelar, que não é comum, né? Então a família tem que estar muito unida e assim acreditar na palavra da criança. A senhora sabe o que motivou a criança a contar só agora? Sei, ela está indo mal na escola esse semestre. E aí a mãe recebeu um boletim agora, semana passada, e aí a mãe ficou muito triste com a criança, chegou, poxa, eu estou decepcionada, que boletim é esse? Você nunca foi mal na escola, a sua escola, você sempre foi boa aluna, eu não quero isso. Aí disse que a criança começou a chorar. Aí a mãe falou, mas o que está acontecendo? Por que você está chorando? Eu só estou te dizendo que eu quero que suas notas melhorem, né? Aí a mãe disse que não entendeu nem por que a criança fez o link de uma coisa com outra. Mas talvez estivesse precisando de um motivo, assim, ela dá uma pista para a mãe de alguma coisa, de que não estava bem. E a mãe se sentou para conversar sobre o boletim. Se a mãe tivesse feito uma punição, olha, sua nota está ruim, você então agora do próximo mês não vai mais sair, sei lá, vai ficar sem computador. Fechava o diálogo, né? Essa mãe não, ela se sentou e foi conversar com a criança. O que está acontecendo afinal para sua nota estar ruim, né? Acho que ela abriu o diálogo e aí é isso. A gente volta lá na primeira pergunta. A questão da percepção, né? De estar observando a criança o tempo todo. E para você perceber, né? E observar e dar a oportunidade da criança falar, você tem que ter um vínculo, né? Você tem que estar aberto para a criança. E a criança percebe isso muito fácil. Inclusive com os profissionais de saúde também, né? A família às vezes chega e te conta uma coisa que não tem nada a ver.
E aí ele vai te observando, né? A família vai te observando. Na medida em que você vai se abrindo e se interessando pelo que ela está falando. Sendo acolhedor com o que, isso, né? acolhendo, aí a família vai contando até que chega lá, né? Tem que ter as condições, né? Tanto para a criança contar para a família, ou para algum conhecido, quanto a família contar para o profissional de saúde. Interrogatório psicológico. Pois é, né? Tem que ter um canal tem que ser um lugar de palavra, né? Como é que essa vivência no ambulatório você faz ambulatório ligado à violência, essa convivência, desse relacionamento com quem é o abusador, com a criança que está ali, sabendo que tem que gerenciar, você não tem que julgar, tem que tentar resolver, encaminhar, protegendo o máximo a criança. Como essa São 17 anos de experiência, então a gente vai aprendendo, né, a se colocar do lado do autor da agressão. A gente lá não atende autor de violência sexual, a não ser quando é adolescente, que a mãe traz, né, meu filho traz para a gente ver também, que a gente considera como alguém que está precisando de tratamento, né? Uma vítima criança, também. Uma vítima, Muitos deles são vítimas de abuso sexual mesmo, né, em outra época. Mas assim, lidar com as mães que são negligentes, que cometem violência física e violência psicológica, né? De um modo geral, eu diria que quase 100% das vezes são pessoas com muito sofrimento na vida. Né? Isso ajuda a gente a entender o lado delas. E entender não quer dizer que a gente concorde com o que ela faça com a criança. A gente responsabiliza, a gente notifica, mas a gente acolhe. Né? É que nem fazer com o filho também. Né? Você tem que acolher, mas tem que, né? Tem que fazer. Então, na medida em que a gente se coloca assim, no lugar dessa mãe, que a gente começa a compreender essas situações, né, a gente consegue se desarmar, né? E aí ver aquela pessoa como outra pessoa que tem também dificuldades e precisa de orientação. Muitas vezes essas mães nem identificam mães e pais que estão cometendo violência, né? Eles não sabem, eles batem que é para a criança aprender. Para ser educada, né? O abuso psicológico nem é visto, como se a criança faz xixi na cama, bota o colchão do lado de fora, né? Bate com toalha molhada de xixi para poder aprender. Acho que é só assim que a criança vai fazer. Na medida que você começa a conversar e mostrar que aquela criança faz xixi na cama, não é porque ela quer, né? Porque ela não tem um controle. Né? E que você bater na criança não é a melhor solução, né? E a gente faz a pessoa mesmo conta para você, né? Eu bato, doutora, não adianta nada, daqui a 10 minutos ele faz de novo. Então, vamos ver outra maneira de educar, que não seja essa. Talvez tenha alguma que seja mais vantajosa para todo mundo. Um dos dois é sem vergonha, ou a criança, né? Ou o método. Pois é. Então, vamos lá, que se não está dando certo, essa criança daqui a pouco tem 18 anos, e aí você não aprendeu a dialogar com ele, vai resolver como essas questões da família, né? Então, a gente vai ficando mais fácil na medida em que a gente abre para o diálogo e a gente não vai com um pré-julgamento, entendeu? Que a gente deixa a pessoa falar. Né? E vamos ouvir o lado dela, né? E aí eu acho que isso é bem produtivo. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com Escola de Paz e eu perguntaria à professora quais são as conclusões que ela tem a respeito da violência contra a criança. Primeiro que assim é uma coisa muito mais frequente do que qualquer um pode imaginar, até mesmo do que as próprias famílias imaginam, né? Porque elas muitas vezes fazem e não estão percebendo o que estão fazendo. Então, que é muito frequente, que todo mundo deveria prestar muita atenção, principalmente em alterações de comportamento da criança. Se a criança estava de uma maneira e mudou o comportamento, a gente precisa ficar alerta. Claro que a criança responde como um todo a uma série de questões. Às vezes ela muda o comportamento porque mudou de escola, ou porque morreu um avô, porque perdeu um cachorrinho, né? Mas assim, a criança mudou o comportamento, é importante que a família preste atenção e que os profissionais de saúde também fiquem atentos a isso. E que a maneira que a gente tem de ajudar a criança é acolhendo e, no caso do profissional de saúde, fazendo a notificação para que o Conselho Tutelar possa tomar, então, as medidas legais que sejam necessárias para o caso. E à medida em que a gente aciona o Conselho, a gente vai vendo que é necessário que ele se estruture para isso. Então, acho que essa demanda precisa acontecer, né? Para a gente poder ver onde estão as falhas e ir corrigindo. Quero agradecer a doutora Ana Lúcia Ferreira pela brilhante explanação, um assunto extremamente importante, né, que certamente
todas as pessoas que assistiram, que estão assistindo, sabem que é fundamental que todos nós, essa questão é muito grave, que todos nós, professores, profissionais da educação, sociedade organizada, esteja alerta e que, em última análise, também cobremos das autoridades uma melhor estrutura para os conselhos tutelares. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Encerramos aqui mais um Escola de Paz. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado.